natural ao longo da vida passar por situações que nos deixam tristes, né? Por exemplo, perder uma pessoa que a gente ama ou talvez perder um emprego. Mas como saber se a tristeza é, na verdade, um caso de depressão? Assunto importantíssimo agora, no nosso Papo de Quinta. Então, para conversar com a gente sobre esse assunto, eu recebo aqui no nosso estúdio, na nossa mesa de café da manhã, o psicólogo Ranieri Brito. Bom dia, Ranieri. Bom dia, Bruna. Tudo bem? É sempre um prazer estar aqui com vocês do Mulher Demais. Prazer é nosso. Você que está em casa pode e deve participar com a gente no Papo de Quinta, enviando perguntas ou compartilhando a sua experiência. Em algum momento da vida você já teve essa dúvida? Tristeza ou depressão? O que será que eu estou sentindo? Quais são os sinais de alerta? O WhatsApp do Mulher Demais aí na sua tela, tá? 991050400. Manda a sua pergunta pra gente. Daqui a pouquinho eu trago pro Ranieri. Ó, só para provar para você, o Zap do MD sempre comigo, tá? Ranieri, a gente separou aqui duas telinhas, né? Primeiro, para deixar o pessoal de casa mais contextualizado, digamos assim, né? Características da tristeza. Eu acho que fica mais fácil, assim, pra gente primeiro identificar se é tristeza ou depressão. Vamos soltar essa telinha? Características da tristeza. E aí eu queria que você fosse comentando com a gente, tá, Ranieri? Perfeito. A tristeza sempre tem um motivo, então? Exatamente, sempre tem um motivo e como você bem colocou há pouco, né, geralmente tem uma causa, é uma perda de emprego, um processo de separação, às vezes uma perda, é um luto de uma pessoa muito querida, né? Geralmente a tristeza está diretamente associada a esse aspecto eventual, né? Está sempre associada a algum evento. Entendi. Vamos soltar mais uma vez essa telinha, porque tem mais alguns outros pontos, tá? A pessoa triste pode ter sintomas no corpo. Por exemplo, sentir um aperto no peito, ter taquicardia, chorar. São sintomas físicos mesmo, né, Ranieri? Perfeitamente, né? Eu já me deparei com algumas pessoas dizer, nossa, eu estou infartando, eu estou sentindo uma dor no coração. Mas, na verdade, às vezes pode ser ocasionado, na maioria das vezes, até por tristezas, né? E aí, lógico, sempre associado a algum evento, né? Passageiro, é um sentimento que ele tem início, meio e fim. E aí é importante sempre, como profissional da área de saúde mental, investigar os motivos que levam aquela pessoa a ter aquela tristeza. Eu acho que tem mais um exemplo aí de tristeza, sim, tem né? mais um pontinho lá, ó, o último, vamos tirar o GC para o pessoal de casa ver com a gente, ó. Quem está triste costuma ter pensamentos repetitivos sobre a razão dessa tristeza. Então é como se o indivíduo entendesse o que está acontecendo. É mais ou menos assim, Ranieri? Perfeito. E na tristeza tem uma curiosidade, né? Ela faz parte de um dos 6 sentimentos básicos que todo ser humano tem, né? Entre raiva, tristeza, alegria, né? Mas a tristeza ela tem uma peculiaridade, Bruna. Ela tende a ser um dos sentimentos que mais duram enquanto existem no ser humano. Por quê? Geralmente as pessoas têm esse costume de ficar pensando e repensando nos motivos que levaram àquela tristeza. Perfeito. Deixa eu aproveitar que a gente já falou sobre alguns sintomas, inclusive sintomas físicos, para trazer essa pergunta de uma telespectadora. Bruna, só em falar de ir em algum lugar já me dá um nó na garganta, onde tem muita gente. Ela fica em pânico. Diz que quando anda de carro fica muito agitada, quando vai sozinha ela chora por tudo. Nesse caso, pode ser tristeza aí, Ranieri? Vejo um pingo também de ansiedade, né? E aí tem que se investigar quais são os reais gatilhos que geram nela esse desconforto, né? Repare bem, ela disse que só imaginar ou quando vai saber que vai sair de casa já começa a sentir alguns sintomas físicos, preocupação excessiva. Então, isso aí é uma característica que, pelo que eu vejo, está indo além de uma tristeza e com características de uma ansiedade. Perfeito. A Josineide também fala pra gente de um evento pontual, como você falou, tá, Ranieri? Ela disse que quando perdeu o pai dela, ela ficou muito abalada. Disse que ela mesma ficou na dúvida se era tristeza ou depressão, porque ela chorava em todas as ocasiões, não tinha ânimo para fazer nada. E isso só foi passando com a chegada do neto dela. Ela disse até que chama o neto de vidinha hoje em dia, né? Então, realmente, é esse evento pontual passou com um outro evento, né, Ranieri? Era tristeza, então? Nesse caso, claramente era uma tristeza e o que é curioso, né? Lá no consultório eu me deparo muito com isso. Pessoas que viveram algum evento traumático, chegam lá no quadro de tristeza e às vezes até profunda, chegando até gerar essa dúvida que
foi gerada na telespectadora, se é uma tristeza ou uma ansiedade. Uma das estratégias que a gente geralmente adota é justamente motivar coisas, eventos que vão gerar nela um bem-estar. Nesse caso aí teve um evento triste, mas logo em seguida veio um evento, digamos, feliz, né? O nascimento da netinha, que ela deu todo um significado para suprir aquela tristeza e sair dela, né? Isso foi muito louvável. Muito positivo. Vamos trazer agora a próxima telinha. Você que está em casa, a gente está mostrando aqui para vocês pontos para que você possa identificar o que é tristeza e agora características da depressão, tá? O primeiro ponto aí diz que a depressão é uma tristeza profunda e sem conteúdo. Então já difere daquele primeiro, né? Que a tristeza tem uma causa, um motivo para acontecer. A depressão já não existe esse motivo, Ranieri? No caso, o que eu vou dizer é a persistência da tristeza. Perfeito. Na maioria dos casos, sem um motivo aparente, isso já culmina, para nós profissionais, já abre uma linha de investigação se pode ser ou não, já um quadro de depressão, né? Quando eu digo que uma tristeza profunda, ela já chega a meio que confundir não só a pessoa que está sentindo, mas também alguns profissionais, é porque ela já está passando de um ponto de persistência. Certo. Né? Ela já é uma coisa que é mais constante na vida da pessoa e aí, lógico, a gente já deve investigar como uma possível depressão. Deixa eu entender o seguinte, a tristeza, ela pode evoluir para a depressão? Pode acontecer isso, Ranieri? Sim, Bruna. Quando ela passa muito tempos longos, né, e aí muito distante dos eventos ou das possíveis causas que geraram aquela tristeza, ela pode sim já virar um quadro de depressão. Perfeito. Vamos soltar a telinha mais uma vez, que tem mais 2 pontos para a gente prestar bem atenção, tá? A profundidade da tristeza também é importante. Que sentido isso traz para a gente, Ranieri? Eu tenho pacientes que estão em quadro de depressão e essa profundidade é interessante, ela chega... Eu já ouço relatos do tipo, chega a doer na alma. Sim. Veja quanto isso é profundo, né? E aí tem uma coisa que você tem que ligar todo um alerta para isso, não só o profissional, mas também o próprio paciente, para a gente ver até que ponto essa profundidade, né, está culminando em limitações na vida dele, falta de projeções para o futuro, sim, propósito, às vezes desânimo excessivo e, com certeza, não só também, eu vou até chamar a atenção para uma coisa muito importante, Bruna, nos quadros de depressão. O apoio da família é uma coisa extremamente importante. Sim. Sob 2 aspectos. O primeiro é o incentivo para o paciente em procurar uma ajuda. Uhum. Hoje, uma das maiores resistências de pacientes com quadros de depressão é, sobretudo, ir a um psiquiatra e tomar possíveis medicações recomendadas por este profissional. Então, a família, ela tem essa função muito importante de amparar esse paciente nesse momento e também, o segundo aspecto que eu ia falar, é a manutenção desses tratamentos. Uhum. Às vezes, a pessoa, quando está com depressão, ela tem tanto desânimo que geralmente ignora ou não segue muitas orientações dos profissionais de saúde que acompanham o processo dele, e a família tem também essa importância de estar acompanhando para manter qualquer estratégia terapêutica medicamentosa, né, para o êxito daquele paciente, daquela pessoa que está com aquele quadro depressivo. Importantíssimo o papel da família, né? Vamos ver de novo ali a telinha para a gente finalizar esse último ponto das características da depressão. Quando deprimida, a pessoa sente pelo menos 2 semanas de uma tristeza profunda e contínua. Então, esse intervalo de tempo já acende esse alerta, então, né, Ranieri? Na verdade, quando o paciente já está dentro de um quadro depressivo, ele tem uma espécie de ciclos deprimidos. Uhum. Geralmente, eles duram 2 semanas, 3 semanas. Né? O paciente fica um pouco melhor, né? Eu tô me atendo a um paciente que geralmente não está fazendo um acompanhamento medicamentoso, sim, terapêutico, então ele tem uma melhora, uma sensação de bem-estar, mas logo isso fica como se fosse um ciclo, né, e repete e repete. Por isso a importância do paciente, primeiramente, quebrar qualquer paradigma e estigma que existe na sociedade, né, por muitos anos a gente sempre ouviu falar
que psicólogo e psiquiatra eram médicos, né, de doidos ou coisa desse tipo, e isso ainda hoje repercute na sociedade. As pessoas têm essa resistência de ir procurar um terapeuta, procurar um psicólogo, ir a um psiquiatra. Né? Então, é uma questão que, quanto mais ele resiste, né, a tomar essa iniciativa, mais tempo ele vai prorrogando, protelando esses sintomas. Exatamente. A gente vai voltar daqui a pouquinho a conversar com o psicólogo Ranieri Brito. É o tempo que você vai mandando mais mensagens pra gente no 991050400, também através do nosso Instagram, o @CorreioTV. A gente vai falar ainda sobre diagnóstico, sobre tratamento, as formas de você cuidar da sua saúde mental, sobretudo, né? Eu volto já, viu, Ranieri? Ok, Bruna. Beleza, combinado. Agora preste